Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje chegamos no último estudo dessa temporada. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos, que vieram até aqui, até nesse último estudo. Eu espero que esses estudos todos possam ter feito a diferença na vida de cada um de vocês. Gostaria de agradecer de verdade, em nome de Jesus, entende? Por vocês estar aprendendo mais da palavra de Deus. Porque é aquele texto de Mateus, né, gente? Se a pregação do evangelho ela não for pregada, né, a todas as pessoas, Jesus não vai voltar. Então, parabéns pela sua atitude de estudar a palavra de Deus. É claro que não para por aqui, né? Eu vou tirar um tempo de descanso, mas logo mais eu vou voltar com uma temporada de Apocalipse, né? A gente estudar os livros de Apocalipse de uma forma mais simples, mais didática, né? E hoje nós vamos estudar sobre as tradições. Quando a gente fala de tradição, parece que às vezes a gente pensa que não é uma coisa muito boa. Mas muito pelo contrário, tem tradições que são muito boas. E vamos aprender hoje sobre tradições que devem ser praticadas pelos cristãos. O interessante é que tem muitas coisas na Bíblia que a gente não pratica. E muitas coisas que a gente pratica que não estão na Bíblia, né? A gente acaba invertendo as coisas. Então a gente precisa aprender a praticar o que está na Bíblia, né? E o que não está, a gente não pratica, né? A gente deixa para lá. Então vamos ver o que a Bíblia fala, né, dos ritos e tradições. Jesus condenou boa parte das tradições de sua época, porque os líderes religiosos estavam mais interessados em suas formalidades do que na palavra de Deus. Porém, ao longo de sua vida, Cristo instituiu ritos que são prescritos nas Escrituras e que ainda hoje devem ser praticadas pelos seus seguidores, né? Interessante. Vamos aqui para Êxodo 13, 1 e 2. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Vamos começar com as crianças. Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Então assim, né, qual era o costume dos tempos bíblicos para as crianças? Consagrar o primogênito ao Senhor e até os animais, né? Naquela época, eles apresentavam as crianças ao Senhor, né? A gente separava as crianças, os primogênitos, né, para apresentar ao Senhor. Isso é muito interessante, que até hoje a gente deveria fazer isso, né, para com as nossas crianças, né? A gente levar as nossas crianças ao pé de Jesus, apresentar elas para Jesus na igreja, né, onde o pastor faz uma oração, né, lê um texto bíblico. Então assim, né, Lucas 2, 22 e 23. Maria, mãe de Jesus, seguiu esse costumes? Vamos para lá. Olha o que diz aqui, que interessante. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Então era o costume deles, né? Que deve ser o nosso também, gente. Né? Quando um filho nosso nasce, né? A gente apresentar ele ao Senhor, levar ele à igreja. Então na Bíblia nós temos um rito que nós chamamos de dedicação.
Jesus foi dedicado no templo e isso não é batismo, tá? Batismo é outra coisa. Como nós já vimos, né, nos estudos anteriores, a Bíblia não autoriza batismo de crianças recém-nascidas. Estamos falando aqui de dedicarmos nossos filhos a Deus, tá? Não tem nada a ver com batismo. Essa dedicação é você levar seu filho aos pés de Cristo. Ali se lê um texto da palavra de Deus e há uma oração pedindo a bênção de Deus para aquela criança. Olha que importante, né, a gente fazer isso. E os pais, ao fazerem essa cerimônia, eles estão deixando bem claro de que os filhos que eles receberam, eles estão devolvendo para o Senhor, para que o Senhor os abençoe. Isso é comprometer e educar essas crianças no caminho do Senhor. É um compromisso que os pais também fazem. Olha que coisa linda, né? Da gente, quando o filho nosso nasce, a gente leva eles na igreja, apresenta eles para a igreja, né? Mas apresenta para o Senhor. Para quê? Para o Senhor proteger, né? E é um compromisso com os pais para educar, né? Os pais estão fazendo um compromisso com Deus de que eles vão educar os filhos no caminho do Senhor. É lindo isso, gente, né? A preocupação de Deus para com a gente, né? Então assim, vamos aqui para Salmos 127:3 e depois Isaías 8:18. Qual o significado da dedicação de crianças? Então aqui em Salmos 127:2 diz assim, 3. Os filhos são um presente do Senhor para nós. Olha que fantástico. Eles são uma verdadeira bênção. E isso é verdade, gente, né? Quando eu tive as minhas crianças, sabe, hoje eu vejo tanto que Deus nos abençoa com essas crianças. Como que as crianças hoje, elas são abençoadas, né? É um presente de Deus, porque a nossa vida muda. E muda para melhor, quando a gente quer ser um bom pai, uma boa mãe, né? E a gente ama os nossos filhos de verdade. Sabe, as nossas vidas mudam por completo e é maravilhoso o tanto que a minha vida mudou por causa dos meus filhos. É coisa do céu mesmo, né? É um presente realmente de Deus. Por isso a importância da gente educar os nossos filhos, sabe, com todo o amor possível, né? De acordo com a Bíblia, de acordo com o que a Bíblia ensina em questão da educação com as crianças, porque a gente só vai ter bênçãos no futuro, né? Ainda mais o mundo que a gente vive, gente. A gente precisa se preocupar muito com isso, né? Porque ou a gente educa os nossos filhos no caminho do Senhor, e Ellen White fala, ou Satanás educará no nosso lugar. Então é muito sério, né? A gente se preocupar com isso, porque hoje o mundo aí, né, pode educar os nossos filhos de qualquer forma, se a gente não educar dentro de casa. É muito sério e é muito importante, né, isso também. Vamos aqui para Isaías 8:18. Diz assim, né? Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Então assim, né? Os filhos é um presente de Deus para nós, né? E existe uma citação de Ellen White, eu não sei se existe isso na Bíblia também, que diz assim, que Deus, né, quando Jesus voltar, ele vai cobrar isso de nós, né? Cadê os filhos que eu te dei? Caso os nossos filhos se percam, né? Se for culpa nossa. Porque assim, a gente educa os nossos filhos no caminho do Senhor, né? E se chegar lá na frente eles resolverem sair, a gente não tem culpa.
Agora, se a gente não educar os nossos filhos no caminho do Senhor, quando Jesus voltar, ele vai cobrar isso de nós. Né? Ele vai falar, aonde estão os filhos que eu te dei? É sério, gente. Né? É uma coisa que a gente deveria parar para pensar um pouquinho, porque ou a gente educa, ou Satanás vai educar. É muito perigoso isso. Então, qual o significado da dedicação de crianças? Né? É um compromisso com Deus de educar as crianças no caminho do Senhor. Né? Vamos aqui para a terceira perguntinha, quarta. Mateus 3, 13 e 17. O que Jesus fez para dar início ao seu ministério público? Nós vamos falar aqui um pouquinho do batismo. Que diz assim, né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias. Que coisa linda! Até o fim dos tempos. Olha que coisa fantástica. Jesus prometendo, gente, que estará com a gente até o fim dos tempos. Isso é uma coisa que deveria nos dar, sabe, fôlego para continuar todos os dias, esperança. Jesus promete estar com a gente todos os dias. Mas a questão é, o que Jesus fez para dar início ao seu ministério público? Ele foi batizado, né? Então, assim, o batismo é um rito cristão. Então, todos devem passar por essa cerimônia, mas não uma criancinha, né? E sim alguém que já entende o que é pecado, salvação, Jesus, entende a palavra de Deus, aceita Jesus como o único Salvador. Então o batismo é diferente do apresentar a criancinha ao Senhor. Né? Então assim, não tem nada a ver quando eu vou apresentar minha criança recém-nascida ao Senhor, isso não é batismo, nós não estamos falando de batismo. Né? Nós estamos falando de apresentar a criança ao Senhor, fazer uma oração com ela ali, ler um texto bíblico. Né? O batismo é outra coisa. Batismo tem que ser com aquela pessoa que já sabe, né? Já entende a palavra de Deus, aceitou a Jesus como seu único Salvador. Né? Então assim, vamos aqui para Mateus 28, 19 e 20. Eu li errado aqui. Vamos para Mateus 13 e 17. Mateus 13 e 17. Mateus 13 e 17. Deixa eu ver aqui. 13 e 17 diz assim, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas... Não, é 3. Desculpa aí. Mateus 3, 17. Que diz assim. E do céu veio uma voz. 3, 13 a 17. Naqueles dias Jesus foi a Galiléia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. E o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muito alegria. Então essa é a quarta perguntinha. O que Jesus fez para dar início ao seu ministério público? Ele foi batizado.
Aí lá em Mateus 28, 19 e 20, né, onde nós lemos, o que Cristo deu à sua igreja. O que ele deu para a sua igreja? Que nós devemos ir, né, fazer discípulos, batizando-as. Isso era um rito que devemos praticar. Então Deus deu uma ordem para a igreja, né? Gente, vai, né, façam discípulos e batize-os, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazendo essas pessoas praticar tudo que eu estou ensinando para vocês. A palavra de Cristo é imperativa. Ide, fazei discípulos, batizando-os. Ele próprio colocou o batismo como essencial. Todos quantos aceitam sua graça salvadora e abandonam a vida de pecados pode ser aceito como membros da família de Deus por meio do batismo. Então o batismo é um rito, né, que nós devemos praticar também, né? Porque o batismo, gente, a gente já estudou sobre isso, é um ponto muito importante na caminhada cristã. Muito importante. Eu digo assim, que é a decisão mais importante que um ser humano possa tomar na sua vida. O mais importante. Então vamos dar seguimento, né? Romanos 6, 4 e 6. O que o batismo significa? Está escrito assim: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Olha que interessante. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Olha que fantástico! O que significa então o batismo? Morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Olha que coisa linda! Por isso a importância da gente se batizar. A gente precisa morrer para os pecados, né? Ser sepultado, sepultar a nossa vida passada e ressuscitar para uma nova vida ao lado de Cristo, na caminhada com Cristo. O batismo celebra a ressurreição de Cristo. Quando somos batizados, somos sepultados como Jesus foi, para que, como Ele, ressurjamos da morte. Ressurgissemos também da morte espiritual para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Olha que coisa linda. Quando a gente anda com Jesus, gente, né, a gente precisa ser nova criatura, nova pessoa. Quando a gente se batiza e começa uma caminhada ao lado de Cristo, a gente não pode batizar e continuar na mesma vida que eu levava quando eu estava no mundo. É uma nova criatura, é uma nova vida, né? Tudo aquilo que eu assistia de porcaria eu passo a não assistir, né? Eu começo a cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Eu começo a ir à igreja, praticar as coisas ali que a igreja oferece, né? Para propagar, né? O avanço do evangelho, né? Várias coisas. Eu deixo de fazer as coisas que eu fazia, né? De ir em lugares que você sabe que ali não é um lugar apropriado para um cristão estar, né? Se eu bebia, eu deixo de beber. Se eu fumava, eu deixo de fumar. Enfim, né? A gente começa a ter uma vida cristã de verdade ao lado de Cristo, da forma que tem que ser, da forma que a Bíblia pede para que a gente seja.
Então assim, vamos falar um pouquinho aqui agora da Santa Ceia, que é muito importante também. João 13, 4, 5 e depois o 15. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa. Diz assim: Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e a enxugá-los com a toalha, Jesus fazendo isso. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Agora o 15, né? Gostaria de ler o 15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Olha que interessantíssimo, né? Que é a Santa Ceia. Jesus ele está mostrando ali como seria a Santa Ceia, né? Fazendo a Santa Ceia. Então assim, aí eu volto a afirmar, né? Antes eu gostaria de ler uma coisa aqui, ó. A Santa Ceia deriva seu significado da morte de Jesus Cristo e de seus ensinos ao celebrar sua última Páscoa. Para os israelitas, a Páscoa lembrava o livramento do Egito. Cristo coroou sua última refeição com os discípulos por meio da nova aliança, que marcou o fim da celebração da Páscoa e o início de uma nova celebração, a ceia do Senhor. Né? A cerimônia é a participação do pão e do vinho, o que é o puro suco da uva. Essa é a Santa Ceia. Deve ser precedida pela cerimônia do lava-pés. Então assim, gente, a cerimônia da Santa Ceia, ela precisa ter esses 3 elementos. Quando você participa de uma cerimônia de Santa Ceia, precisa ter o lava-pés primeiro, né? Depois vem o puro suco da uva, que é um cálice de vinho, que é o suco da uva, não é vinho alcoólico, porque a Bíblia condena bebidas alcoólicas, certo? E depois vem o comer o pão sem fermento. Então precisa ter esses 3 elementos. Né? Se você participa de alguma Santa Ceia que não tem esses 3 elementos, né? Não é a Santa Ceia, o Santa Ceia bíblico, né? Que precisamos praticar. Antes da ceia, Jesus, em um ato de amor, tomou a bacia com água e uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Depois de lavar-lhes os pés, perguntou: Compreendeis o que eu fiz? Como eu vos fiz, fazeis vós também. Ninguém deve participar dos emblemas do corpo e do sangue sem antes participar do lava-pés. Que fantástico, né? Então, assim, a Santa Ceia, gente, é muito importante na vida cristã. E aí eu volto a afirmar, né? Como existe tantas igrejas que se afasta da Bíblia e começa a fazer as coisas do jeito que eles acham que tem que fazer. Você tem igrejas que apenas come o pão. Às vezes um só toma o vinho. Às vezes ninguém lava os pés. Cada um fazendo do seu jeito. E quando nós vamos para a Bíblia, nós temos um só modelo. E se Jesus disse: Vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, assim vocês também devem fazer uns aos outros. E depois ele disse: Todas as vezes que vocês comerem do pão e beber do cálice, anunciai a minha morte, até que eu venha. Então, assim, a Santa Ceia tem que ser praticado como está na palavra, até que Jesus volte.
A gente não pode praticar a Santa Ceia, gente, do nosso jeito. Né? Se Jesus está dando o exemplo aqui de lavar os pés, tomar o puro suco da uva e depois comer o pão sem fermento, né? E a gente tem que seguir esse modelo. A gente não pode fazer do nosso jeito, né? Achar que é dessa forma. Tem que fazer da forma que a Bíblia prega. É isso que eu falo. A gente não pode, gente, seguir a Bíblia 50% do nosso jeito, do nosso achismo. Não. A gente tem que praticar a Bíblia da forma que está escrito. Entende? Jesus fala aqui, até que eu venha. Faça isso até que eu venha. Da forma que está escrito. Né? Então aqui, a cerimônia da Santa Ceia é uma cerimônia de purificação. Cerimônia de perdão. E por isso que uma vez batizado, a igreja oferece a ceia. Porque mesmo após o batismo, a gente continua pecando. Né? Não é porque eu fui batizado que agora eu vou ser santo. Nunca mais vou pecar na vida, não. Né? Eu continuo pecando. Eu vou pecar, gente. Nós vamos pecar até a volta de Cristo. Não existe uma pessoa santa sem pecados na terra. Não existe. E é por isso que Deus ele colocou a Santa Ceia à nossa disposição, né? Então essa cerimônia é uma cerimônia que nos confere reconciliação com os irmãos e com Deus. Daí a importância do lava-pés, para que eu esteja sempre em harmonia com os irmãos, para que as intrigas, os problemas seja gerado ali no círculo familiar, né? Não seja gerado ali. Então assim, às vezes eu tô ali no lava-pés, por isso que é importante. Aí o que acontece? Às vezes eu tô ali brigado com um irmão meu, às vezes ele me magoou, ou eu magoei ele, né? Eu chego nele, falo, ô meu irmão, posso lá bater os teus pés? Né? Me perdoe daquela época lá. Gente, o Espírito Santo envolve a gente de uma tal forma que é maravilhoso nesse momento da ceia. Entende? Então por isso que Deus estipulou isso, para que não houvesse problemas na igreja. Né? A gente deixar o orgulho de lado e ir até esse irmão, ô meu irmão, me perdoe daquela vez lá, deixa eu lavar os seus pés. É lindo, é lindo, de verdade. É a coisa mais fantásticas, né, que tem, é o lava-pés. Por isso que tem que ter o lava-pés, né, na Santa Ceia das igrejas. Agora vamos aqui para a 8ª perguntinha, né, e vamos falar um pouquinho de casamento agora. O que Cristo disse sobre o casamento, né? Mateus 19, 4 e 6. Que diz assim: Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixou o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Jesus aqui, né, está falando do casamento. Então, o que Cristo disse sobre o casamento? Cristo ele está aprovando o casamento, né? O casamento é junto com o sábado, as duas únicas instituições que foi dado ao homem antes do pecado. Olha que interessante. O casamento e o sábado, gente. É as duas únicas instituições que Deus deu ao homem antes do pecado, lá no Éden, lá na criação. Então, antes do pecado, o homem recebeu 2 presentes, o casamento e o sábado. Entende por que eles são tão atacados hoje? Olha que interessante. Né? Hoje você liga a televisão, você vê, olha para o mundo, né? Você vê tantas pessoas se divorciando, tantas famílias, né, destruídas com traição, filhos, um monte de uma bagunça, né? E o sábado hoje também ele é esquecido no meio cristão.
né? Como a gente já estudou sobre o sábado é o dia santo, é o dia de guarda. Hoje você vai na maioria das igrejas, qual o dia que eles guardam? O domingo, né? Então assim, as duas maiores instituições de Deus, né, que foi dado ao homem antes do pecado, hoje está sendo muito atacado pelo inimigo, claro, porque ele sabe que esses dois elementos são muito importantes e sagrados para Deus. Interessante, né, a gente pensar nisso. Deveríamos pensar nisso, né? Sendo Jesus o idealizador do matrimônio, ele mostrou sua aprovação a essa instituição ao realizar seu primeiro milagre em uma festa de casamento, em Mateus 19:3. Jesus comenta sobre o assunto do divórcio e é claro em afirmar a posição bíblica. Logo, o princípio bíblico do casamento monogâmico, um só homem com uma só mulher, deve ser seguido por todos. Hoje está virando uma bagunça, né? Hoje você pode casar com duas mulheres, dois homens, sabe? Está virando uma bagunça, gente. Assim, tudo que a Bíblia condena, né? Hoje estão fazendo leis aprovando. Para a gente ver, né? Parar para pensar que nós estamos chegando no finalzinho dos tempos, gente. Jesus está muito próximo de voltar. E Satanás ele está deturpando cada vez mais a humanidade, né? E ficando cada vez mais contra a palavra de Deus. Que esse é o trabalho dele. E infelizmente nós estamos aceitando isso. Infelizmente. Então assim, né? Que funções Jesus designou para os discípulos? Marcos 3,14 diz assim: Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Então assim, que função Jesus deu para os discípulos? Né? Para que eles fossem e pregassem o evangelho. Né? Esse é mais um exemplo nosso, gente. A gente precisa pregar o evangelho, né? Aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, para que a gente possa passar isso para frente, para que outras pessoas também tenham a oportunidade da salvação. Jesus separou os discípulos para estarem com ele, designando-os para desempenharem uma tarefa específica. O Espírito Santo também orientou que Paulo e Barnabé fossem separados para o ministério. As Escrituras distinguem duas categorias de oficiais ordenados: os anciãos. O testemunho do Novo Testamento apresenta dois tipos de anciãos: locais e itinerantes. Estes últimos correspondem aos pastores atualmente. Letra B. Os diáconos. Na medida em que a igreja do Novo Testamento crescia, pessoas eram selecionadas para diferentes tipos de liderança. Essas mesmas funções devem ser desempenhadas na igreja de Deus atualmente. Por isso, o rito da ordenação deve ser ministrado ainda hoje. Né? Então, nós precisamos praticar isso, né? Fazer parte dos trabalhos da igreja, para que nós possamos avançar o evangelho, pregar o evangelho. Então assim, né? Aqui em Tiago 5,14, qual é o conselho de Tiago? Né? Vamos lá para Tiago 5,14. Diz assim: Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa,
em nome do Senhor. Esse é mais um rito muito bonito, né? Quando uma pessoa está no leito, né, no hospital, a Bíblia ela nos orienta, né, para chamar os presbíteros, né, para que eles possam ir lá com essa pessoa, colocar um azeite, né, na cabeça dela e fazer uma oração com ela, né, para que o que significa isso? Nós vamos estar entregando essa pessoa nas mãos de Deus. Se Deus quiser que ela descanse, ela vai descansar e parar de sofrer. Mas se Deus quer que ela se levante para continuar a caminhada, Deus também o fará. Né? É muito bonito. Então que façamos a oração da unção para algum doente. Embora nem todos os que são ungidos recebam a cura, o serviço deve levar a todos para bem perto de Deus. A unção deve ser feita com óleo de azeite, e o enfermo deve ser ungido enquanto alguém ora por ele. O óleo deve ser aplicado na testa, com as pontas dos dedos, daquele que faz a oração. Membros da família ou entes queridos também podem estar no local da unção, mas tudo deve ser feito com a máxima reverência, suplicando que a vontade de Deus seja feita na vida daquela pessoa, daquele doente. Né? Que coisa linda! Deus se preocupando com a gente em todos os pontos, né, gente? Sabe o que é interessante desses ritos? Você talvez não tenha percebido, mas eles são bíblicos. Eles são para os nossos dias e eles acompanham o ser humano ao longo de sua vida. Primeiro, quando você nasce, você é dedicado a Deus. Segundo, quando você toma consciência de que você é um pecador, você precisa ser batizado. Terceiro, uma vez batizado, você continua pecando. Aí você precisa da ceia. Quarto, aí vem a família e você se casa. Quinto, com o casamento você tem a necessidade de servir ao Senhor. Você pode ser ordenado para um ministério específico, para fazer o seu trabalho. Sexto, e se você ficar doente, alguém vem ungir você. Sétimo, e quando a gente morre, ainda tem uma cerimônia fúnebre para fazer a despedida. Então Deus pensou em cerimônias ao longo de toda a vida do ser humano, para mostrar a constante presença dele. Que coisa linda, gente! Né? Hoje nós estamos estudando sobre os ritos. É Deus se preocupando com a gente, desde quando a gente nasce até na nossa morte. Que Deus é esse, gente? Um Deus de amor, um Deus que se preocupa com a gente em todos os detalhes. Nós deveríamos parar para prestar atenção nisso. Será que Deus não merece a nossa obediência? Né? O nosso amor para com Ele? Será que Ele não merece que nós conversamos com Ele todos os dias, o agradecemos pela vida, né? Pela correria do dia, dele ter nos protegido? Será que Ele não merece isso todos os dias? Da gente pegar e estudar a Sua palavra todos os dias? Será que Ele não merece? Um Deus que cuida da gente, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a nossa vida inteira. Então, para terminar aqui, né? Quantas coisas lindas Deus preparou para os seus filhos. Ele nos acompanha desde o berço até o sepultamento. Por isso eu e você temos um Deus cuidadoso, que se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. E esse Deus está aqui, ao nosso lado, em todos os momentos, querendo nos abençoar
nos ajudar, querendo nos fazer feliz. E o maior sonho desse Deus é que você esteja preparado para a volta dele. E como escreveu Ellen G. White, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando. E eu e você precisamos nos preparar para esse grande e esperado momento. Que Deus os abençoe, gente. Que Deus possa iluminar cada vez mais a vida de vocês. Que esses estudos todos que nós fizemos aqui possa estar preparando você para a volta de Cristo. Porque Cristo está muito perto de voltar. Não falta muito. Nós vamos vir aqui com os estudos de Apocalipse e você vai ver claramente como Cristo está muito próximo de voltar. Se prepare. Prepare a sua casa. Arrume a sua casa para esse grande evento. Pois é aquilo que eu sempre falo, gente. Quem perdeu o céu estará perdendo tudo. Não adiantou viver. Porque não é essa vida nossa. Isso aqui não é vida. Mas sim, aqui está por vir. Se prepare. Prepare seus filhos, os seus pais, os seus amigos para esse grande encontro que logo vai acontecer. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa cada vez mais mover o seu coração para estudar o livro mais importante da nossa vida. Que Deus os abençoe.